Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, cada dia que passa a situação do Vasco fica complicadíssima na Série B. Vamos falar bastante da tabela do Vasco, a classificação, os próximos jogos do Vasco e também aí sobre o time que vai enfrentar o Brusque, hein? Será que o Fernando Diniz enfim vai dar chance pro John Sanches jogar? Vamos falar tudo isso e muito mais agora pra vocês. Mas antes, já sabe, deixa aí aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada e receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Também vai lá no meu outro canal, Expresso Vasco, se inscreve lá pra gente chegar a 12 mil inscritos. Muito obrigado a galera que tá inscrita lá no meu outro canal do Vascão. Link tá aqui na descrição, se inscreve lá. E também dá uma conferida se você tá inscrito aqui no nosso canal. Muitas pessoas assistem nossos vídeos todos os dias, mas não estão inscritas. Confere aí, se você gosta do nosso canal, se inscreve e também compartilha com seus amigos pra gente chegar a 150 mil inscritos. Valeu demais! Bom, pessoal, após o empate contra o Cruzeiro em São Januário aí no último domingo, daquela maneira, né? Aquela maneira Vasco de ser, né? O torcedor sofrendo até o último segundo de jogo. O Vasco acabou deixando escapar aquela vitória importantíssima que seria aí para a sequência da nossa temporada. Infelizmente, a situação complicou de vez com a vitória ontem do CRB frente ao Brasil de Pelotas. O Vasco vai ter que ralar demais se quiser subir para a primeira divisão. Restam 13 jogos, 9 vitórias são extremamente necessárias para o Vasco voltar à elite do futebol. A classificação ficou bem complicada, né? Porque o Vasco está hoje a 10 pontos do G4, cara. O Vasco figura na 9ª colocação com 34 pontos e o quarto colocado aí na tabela é o CRB com 44 pontos, velho. A situação ficou bem difícil pro Vasco e já vai ter que vencer o Brusque de qualquer maneira fora de casa na sexta-feira aí. Jogo importantíssimo que só a vitória interessa, cara. Não tem essa de jogar ponto no lixo como o Vasco jogou contra o CRB e também contra o Cruzeiro. Ainda é possível, segundo os matemáticos, 3% apenas de chance o Vasco tem de conseguir essas vitórias e retornar à elite do futebol brasileiro. O torcedor ainda tá meio com uma mistura, né? Se acredita, se não acredita mais. Eu fico naquela, né, cara? Lá no fundo, é lógico, eu quero ver o Vasco vencer todos esses jogos e subir para a primeira divisão. Mas eu lembro da falta de experiência do nosso elenco, muitos jogadores infantis que ainda jogam no Vasco e que, infelizmente, a falha defensiva do nosso time nos jogos vem comprometendo todo o trabalho do Vasco e por isso o Vasco não tem capacidade de subir, porque não vai corrigir esses problemas aí em poucos dias, cara. Problemas defensivos já vem desde o início da temporada, desde o primeiro jogo da temporada lá no Campeonato Carioca. O Vasco não consegue corrigir esses problemas. Jogada aérea é fatal na área do Vasco, é só cruzar que o adversário faz gol. Jogo contra o Cruzeiro, um absurdo aquele gol, o cara livre. O Vasco com 3 zagueiros dentro da área, volante, todo mundo tava na área e o cara sozinho ainda fez o gol, cara. E na falha do Vanderlei, que também não tá pegando nada, o Vasco acabou tomando aquele gol de empate. 3 pontos jogados no lixo naquela partida lá contra o Cruzeiro. E, infelizmente, a situação do Vasco é essa aí. O time pode ir bem no ataque, o Fernando Diniz resolveu o meio pra frente do Vasco. Só que essas falhas defensivas aí, o setor defensivo do Vasco é um câncer, é o grande câncer do time. E por isso o Vasco vai permanecer na segunda divisão, pelo que a gente está assistindo, né? Parece que não dá mostras que vai conseguir reagir e emplacar uma sequência de vitórias, coisa que ainda não fez nessa temporada. Esse é um dos motivos para o torcedor não acreditar. Como eu falei, lógico, vamos todo mundo torcer aí para o Vasco conseguir emplacar uma boa série de vitórias, até porque vai enfrentar adversários diretos aí na tabela, jogando em São Januário, principalmente o Coritiba e o Goiás, né? Para esses jogos o Vasco tenta levar uma boa quantidade de torcedores para essas partidas para empurrar. E fato é, cara, o Vasco enfrenta o Goiás na segunda, mas se perder na sexta pro Brusque, já vai jogar contra o Goiás sem chance alguma, com 0% de chance de voltar à elite do futebol brasileiro, porque vai ficar difícil, velho. Os outros adversários vão conseguir pontuar na tabela e o Vasco vai ficar estacionado. Por isso que é importantíssima essa vitória e vencer o Goiás, cara. Se não vencer o Goiás, eu não acredito mais no acesso, porque vai enfrentar um adversário direto, um adversário que está dentro do G4. Bem que hoje o grande adversário do Vasco é o CRB, nem é o Goiás mais. Eu acho que o Goiás, Botafogo e Coritiba já estão praticamente consolidados na Série A na próxima temporada, a menos que aconteça um desastre com essas equipes. E o grande adversário hoje, o Vasco tem que mirar somente o CRB, que é o quarto colocado hoje
na tabela, cara. Vamos torcer aí para ver se o Vasco vai conseguir fazer algo de diferente. E para essa partida o Fernando Diniz deverá fazer algumas mudanças. Não terá aí o Andrei suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Também não vai ter o Miranda, que foi pego no antidoping. O Michel, que deverá ter o seu contrato rescindido aí, quem sabe, nos próximos dias, porque não vem jogando. Um erro gigantesco essa contratação aí, né, senhor Alexandre Pássaro? E também não vamos ter o atacante Léo Jabá, que foi suspenso no jogo contra o São Paulo, que foi expulso naquela partida pela Copa do Brasil, pegou um gancho de um jogo. O Vasco ainda tenta reverter essa situação para ver, quem sabe, se o jogador entra dentro de campo, só que o fato é que ele não tá fazendo diferença nenhuma dentro lá do campo, né, cara? E o torcedor espera que o Fernando Diniz dê oportunidade pro John Santos. As informações que surgem é que o Fernando Diniz não ficou satisfeito com o rendimento do equatoriano nos treinamentos e por isso não deu nenhuma oportunidade ao atacante e fica escalando aí o Gabriel Peck, né? Que desde quando entrou só fez merda, né, cara? Perdeu aquele gol contra o CRB, foi crucial no gol anulado do Daniel Amorim. Infelizmente o elenco do Vasco é um elenco limitadíssimo, aí contrata o jogador, o treinador que pediu a contratação dele não está mais no Vasco, o outro treinador que chega não quer utilizar o atacante. Aí é a falta de planejamento que eu falo, né, da diretoria muito amadora aí, seu Alexandre Pássaro, que trouxe esse jogador. O jogador não é unanimidade, tanto que o técnico Fernando Diniz poderia muito bem utilizar o atleta, prefere dar oportunidade para outros jogadores que a gente sabe que não vão fazer absolutamente nada com a nossa camisa. Tá difícil a vida do Vasco, complicou. A sorte foi que o Nenê veio, cara. Se o Nenê não tivesse sido contratado, as chances hoje pro Vasco seriam praticamente aí menos 1, para falar a verdade. Nem seria 0%, seria menos 1% de chance de voltar para a elite do futebol, porque com certeza a diferença que o Nenê já fez nesses jogos, infelizmente. A vitória não veio, mas a gente já viu uma evolução do time graças também à presença do Nenê ali no meio campo, né, cara? A gente não depende mais somente do Marquinhos Gabriel e também do Sarrafiore para organizar as jogadas, né? Marquinhos Gabriel é um jogador sem sangue dentro de campo, né? A gente pouco vê ele fazendo alguma coisa produtiva e é muito criticado pelo torcedor, que com toda razão tem que criticar realmente jogador que não joga absolutamente nada. E o Nenê chegou aí para tomar conta desse meio campo e vem ajudando o Vasco. Vamos ver se o Vasco vai conseguir vencer o Brusque, porque se não vencer o Brusque, meu amigo, pode enterrar esse time inteiro aí e fechar o caixão, porque não vai dar certo mais. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aí nos comentários se você acredita que o Vasco vai subir, se você acha que essa tabela aí do Vasco vai ajudar o Vasco a voltar para a elite do futebol brasileiro. Só para dar a última passada aí para vocês ficarem por dentro dos confrontos. Enfrentar o Brusque na sexta, na segunda enfrenta o Goiás na sexta-feira da semana que vem, Confiança fora de casa, e depois enfrenta o Sampaio Corrêa fora de casa e o Coritiba em São Januário, sem falar que também ainda mais para frente enfrenta o Náutico fora de casa. Esses são os próximos confrontos do Vasco aí na Série B. Deixa aí nos comentários se você acredita realmente no acesso. Mas antes, não se esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal para fortalecer demais. Forte abraço, saudação vascaína a todos e tamo junto. Vamos torcer e rezar por dias melhores, porque tá complicado demais.